Olá, eu sou Eliezer, enfermeiro intensivista, e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre drogas vasoativas. No contexto de UTI, seguramente, dentre as drogas que exigem mais atenção, a droga vasoativa ou as drogas vasoativas estão em primeiro lugar. Para falar de droga vasoativa é importante nós falarmos de pressão arterial, de resistência vascular periférica, de débito cardíaco, de pré-carga, pós-carga, contratilidade. Tudo isso tem a ver com o uso de drogas vasoativas. Exige uma atenção especial de todos nós que somos intensivistas ou que temos afinidade com UTI, trabalhamos com equipe multiprofissional ali na UTI também. O termo droga vasoativa é atribuído a substâncias que apresentam efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, sejam eles diretos ou indiretos, atuando em pequenas doses com respostas dose-dependente de efeito rápido e curto, através de receptores situados no endotélio vascular. Então observem o seguinte, a maioria das drogas vasoativas tem efeito rápido e também curto, ou seja, é por isso que é necessário que as drogas vasoativas permaneçam em bomba de infusão. O efeito dela é muito curto. Se você desliga a droga, algumas nós vamos ver que dentro de 2 minutos perde o seu efeito. Então, se o paciente está ali mantendo uma pressão normal, um 13/8, por exemplo, e está com a noradrenalina a 20 ml/hora, nós não podemos desligar, porque aquela droga circulante é que está mantendo a pressão arterial. Se eu desligo essa noradrenalina, dentro de 2 minutos o paciente descompensa, e é por isso que exige uma atenção, é por isso que é necessário bomba de infusão, é por isso que é necessário fazer um desmame da maioria das drogas vasoativas. São drogas que exigem uma atenção especial do enfermeiro intensivista. Vejam só, as drogas vasoativas, algumas causam vasoconstrição, observem na figura ilustrativa, elas contraem os vasos sanguíneos, isso aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a resistência desse vaso, nós vamos entender melhor esse termo logo mais. Além disso, outras drogas também causam vasodilatação, ou seja, elas dilatam o vaso, diminuindo consequentemente a resistência vascular periférica também. Além disso, existem drogas que são inotrópicos ou cronotrópicos. O inotrópico ele tem a ver com a força de contração. Eu coloquei essa flecha aqui para lembrar que existem os inotrópicos positivos, que eles aumentam a força de contração. Por outro lado, existem os inotrópicos negativos, que eles diminuem a força de contração do miocárdio, do músculo cardíaco. Além disso, existem as drogas que são cronotrópicos, ou seja, crono. Observem o radical aqui, crono tem a ver com cronologia, ou seja, aumenta a frequência do coração, aumenta a frequência cardíaca, são considerados cronotrópicos positivos. Por outro lado, também existem drogas que são cronotrópicos negativos, porque diminuem a frequência cardíaca. Além disso, a droga vasoativa é importante vermos que ela tem uma grande relação com a pressão arterial. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias e é medida em milímetros de mercúrio. Nós que estamos na enfermagem ou das áreas afins, nós já conhecemos. Ao se medir essa pressão, se determinam 2 pressões, a máxima e também a mínima. A máxima é a pressão sistólica, ou seja, quando o coração contrai, isso é sístole. No momento da sístole, há uma pressão maior na parede do vaso sanguíneo. E a mínima é quando o coração relaxa, é diástole. Nós temos a pressão mínima naquele momento. É importante nós lembrarmos também que a pressão arterial é igual ao débito cardíaco versus a resistência vascular periférica. O débito cardíaco, por sua vez, está relacionado com o coração, está relacionado com volume de ejeção do coração. Por exemplo, se em cada
contração, se em cada sístole o coração ejeta 70 ml, e suponhamos que durante 1 minuto o coração também bata 70 vezes, 70 vezes 70 dá 4.900, ou seja, 4.900 ml, quase 5 litros em 1 minuto. Isso é débito cardíaco. O débito cardíaco tem a ver com esse volume. Quando dizemos baixo débito cardíaco, é o volume que o coração está mandando para a circulação sistêmica, para todo o corpo, durante 1 minuto. E muitas vezes é preciso usar drogas que otimizem esse débito cardíaco para que supra as demandas de oxigênio e valores nutritivos que as células precisam. É necessário muitas vezes usar a droga para fazer com que haja perfusão de todos os tecidos, das extremidades e inclusive tecidos dos órgãos também. Além disso, é importante nesse contexto destacarmos também a pressão arterial é igual ao débito cardíaco versus a resistência vascular periférica. Nós vimos que algumas drogas atuam direto no coração, que tem a ver com débito cardíaco, e outras drogas atuam no vaso, que tem a ver com a resistência vascular. Aquelas que atuam no endotélio, causando vasoconstrição, por exemplo, a noradrenalina, aumentam a resistência vascular periférica, consequentemente aumentam a pressão. Existem outras drogas que são vasodilatadores. Elas atuam aqui no endotélio e vão causar vasodilatação, consequentemente vai diminuir a pressão desse paciente. As drogas vasoativas atuam, algumas, aqui principalmente na questão do volume sistólico, no momento da contratilidade e no momento da pós-carga. Aqui existem alguns termos que é importante nós nos familiarizarmos com eles. Por exemplo, contratilidade tem a ver com a força de contração do músculo cardíaco, força de contração do coração. E algumas drogas são fundamentais, como nós vemos aqui. Eu vou citar duas aqui, a dopamina e a dobutamina. Frequentemente nós usamos na UTI. Por que nós usamos? Para aumentar a força de contração desse coração. Isso é inotropismo. São drogas inotrópicas, aumentam a força de contração do coração. Por outro lado, ali após a sístole, o coração então ejeta o sangue e o sangue encontra toda uma resistência na parede dos vasos, sobretudo das artérias. Essa resistência tem muito a ver com a pressão arterial também, e algumas drogas atuam nessa pós-carga, sobretudo nos vasos sanguíneos. Dentre as drogas tem norepinefrina, que é a noradrenalina, a epinefrina e a dobutamina também. Então é importante nós entendermos esse contexto de pré-carga e de pós-carga. Pré-carga é o momento de final da diástole, o coração se relaxou completamente e ele atingiu o máximo de estiramento da fibra miocárdica, do músculo cardíaco, ele se distendeu completamente. O volume circulante ali fez com que houvesse esse estiramento da fibra. E quando chega ao máximo a fibra miocárdica ali em termos de estiramento, esse é o momento da pré-carga. Na sequência vem a contratilidade e após a contratilidade, nesse momento de ejeção do sangue, o coração enfrenta então a pós-carga, que é toda essa resistência que é encontrada no trajeto do sangue pelos vasos sanguíneos. Essa resistência é denominada de pós-carga. Eu trouxe aqui a definição para nós entendermos um pouquinho melhor e fixarmos esse conceito. Pré-carga, ao se encher, o ventrículo se distende por causa do volume de sangue que recebe. Essa distensão é pré-carga e ela pode variar conforme o volume que o ventrículo abrigar, expresso no volume ventricular diastólico final. E a pós-carga, por sua vez, está relacionada à tensão na parede dos ventrículos durante a sístole, já começa ali no momento da sístole, ou seja, é a força contra a qual o ventrículo tem que se contrair para ejetar o sangue.
quanto maior for a pós-carga, maior deverá ser a força que o miocárdio deverá exercer para vencê-la. Então vejam só, essa força já é exercida ali, uma resistência dentro do próprio ventrículo ali, desde válvulas e a aorta na sequência e os vasos sanguíneos, existe toda uma força que o ventrículo tem que vencer para ejetar o sangue. Outro conceito importante também para nós entendermos, o endotélio tem a ver com a regulação do tônus vascular. Por exemplo, a pressão arterial, nós sabemos, é igual ao débito cardíaco versus a resistência vascular periférica. Isso já ficou mais claro para nós agora. Então, se você aumenta a resistência vascular periférica, por exemplo, com a droga que causa vasoconstrição, automaticamente você aumenta a pressão arterial. Por outro lado, se você diminui essa resistência com a droga que cause vasodilatação, você vai também diminuir a pressão arterial. Além disso, sobre as drogas vasoativas, num contexto de pico de ação, início de ação, meia-vida de ação, por exemplo, a dobutamina, o início de ação dela é de 1 a 10 minutos, relativamente rápido. O pico de ação é de 10 a 20 minutos. A meia-vida de eliminação é 2 minutos. Ou seja, é uma droga que não dá para você desligar também se o paciente está dependendo dela e está lá a 30 ou a 20 ml hora. Você tem que ir gradativamente desmamando, porque em 2 minutos ela perde o seu efeito. Enquanto ela está ali circulando com a bomba de infusão, mandando essa medicação para a circulação, o coração ali está mantendo. No entanto, se você tira de uma vez, pode ser que esse paciente descompensa toda a hemodinâmica dele. É uma droga que carece de ser desmamada. A dobutamina, ou melhor, a dopamina, o início da ação é 5 minutos, o pico de ação 10 minutos e a meia-vida de eliminação 2 minutos. A epinefrina, o início de ação é de 5 a 10 minutos e a meia-vida de eliminação é 2 minutos. A noradrenalina, aqui nem menciona quantos minutos, mas é muito rápido. A noradrenalina é imediatamente. Você começa a infundir e já percebe a resposta. E a meia-vida de eliminação dela também é muito rápido. Não dá para nós descuidarmos com noradrenalina, porque se você desliga, imediatamente o paciente já começa a descompensar, a pressão começa a cair. Por isso é imprescindível você programar certinho a bomba de infusão. Quando tiver que trocar o frasco, não esperar a bomba apitar porque deu final de infusão, é perigoso entrar em KVO. Eu geralmente, um dedo ali, até 2 dedos às vezes, antes de acabar a droga, eu já vou lá e troco o frasco e já programo novamente certinho a bomba com o volume correto que você está instalando, para que quando próximo de terminar, a pessoa possa olhar no visor ali, ó, está em 90%, esse é o momento de trocar. Eu nunca espero chegar em 100% para trocar um frasco de noradrenalina, por exemplo. E as outras aqui, quero falar das duas últimas, a nitroglicerina, que é um vasodilatador, o nitroprusiato também. O início da ação da nitroglicerina é imediato e a meia-vida de eliminação é de 1 a 4 minutos também. E o nitroprusiato, menos de 2 minutos o início de ação e a meia-vida de ação é menos de 10 minutos. Todas essas drogas vasoativas exigem uma atenção especial de cada um de nós que estamos cuidando do paciente crítico na unidade de terapia intensiva. Dentre elas destacam-se adrenalina, noradrenalina, vasopressina, dobutamina, dopamina, nitroglicerina, nitroprusiato de sódio. Essas são as principais que mais frequentemente são usadas em UTI. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Aqui só para dar uma palhinha, nós no próximo vídeo falaremos da adrenalina. Portanto, grande abraço e até o próximo vídeo.